Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto e a gente começa falando aqui no vídeo de hoje sobre a campanha do Corinthians no primeiro e no segundo turno. O Corinthians tem a quarta pior campanha entre os 20 clubes da Série A neste retorno do Brasileirão. Bastante preocupante a situação. E vamos falar também sobre os preparativos para o jogo contra o Botafogo, líder Botafogo, na próxima sexta-feira. Tem também o Cássio falando sobre discussão no vestiário, sobre problemas internos. E para finalizarmos, a gente vai falar sobre o Mano Menezes, que recebeu proposta oficial. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Tudo bem, meus amigos? Vamos direto ao assunto e a gente começa falando aqui sobre a campanha do Corinthians, né, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Uma campanha preocupante, né? Preocupante, quase que não sai. Uma campanha bastante preocupante, né? Apenas 3 pontos em 12 disputados, né, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. E com a partida realizada contra o Grêmio, né, que era aquela partida atrasada, dá para a gente fechar o primeiro turno com o Corinthians na 13ª posição, considerando o jogo do Grêmio, né, que era para ter acontecido lá no mês de agosto. Mas como foi adiada, então, considerando esse jogo do Grêmio, o empate em 4-4, fecha o primeiro turno na 13ª posição, e o segundo turno, com as rodadas realizadas até agora, com 4 rodadas, o Corinthians aparece na 14ª posição. Então, o Corinthians somou apenas 3 pontos em 12 disputados no retorno do Campeonato Brasileiro. A campanha, minha gente, só não é pior do que a do Coritiba, Cuiabá e São Paulo, tá? Então, realmente é bastante preocupante essa situação do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. É claro que o risco, né, existe de rebaixamento, são 3 pontos que separam o Corinthians do Santos, que é o primeiro clube dentro do Z4. Então, só para se ter essa ideia do que o Corinthians vem fazendo nesse segundo turno. E sexta-feira tem uma parada dificílima contra o Botafogo. E eu digo dificílima porque o Botafogo, mesmo tendo um segundo turno também bastante difícil, né, tá, nem de longe lembra o Botafogo do primeiro turno, é ainda o líder do campeonato. Ainda é um time que merece toda a preocupação. Afinal de contas, ninguém é líder por acaso, né? O Botafogo tem feito uma boa campanha, oscila um pouquinho aí nesse início de segundo turno, mas continua líder isolado do campeonato. O Vanderlei estuda a possibilidade de levar alguns titulares para esse jogo. Isso vai depender de resultados de exames, né, que eles farão para saber como é que está ali o risco de lesão, quem corre mais risco, quem corre menos risco, mas a tendência é que ele coloque alguns jogadores considerados titulares nessa partida, sabendo da dificuldade e sabendo principalmente da responsabilidade desse jogo. Mais um tropeço, o Corinthians não vence no Brasileirão há 5 partidas. O Corinthians não venceu ainda no segundo turno. Somando-se, são 5 jogos, 4 empates e 1 derrota. Então o Corinthians sabe da necessidade da vitória e terá que fazer uma partida muito mais consistente do que vem fazendo para poder vencer o Botafogo. É possível? Claro que é, afinal de contas é Corinthians. Mas só o nome e só a camisa não são suficientes para que se vença um jogo. É preciso, dentro de campo, um pouco mais de postura, um pouco mais de atitude, um pouco mais de compromisso, principalmente compromisso com o torcedor, compromisso com o futebol apresentado, que é muito ruim. Vamos esperar o que o Vanderlei vai fazer, quais os jogadores terão ou não condições de participar dessa partida, né? Porque nem todos estarão 100% fisicamente. O Corinthians vem sofrendo ao longo da temporada com esses problemas. Jogadores que se desgastam mais, jogadores que atuam uma partida, ficam 2, 3 fora, jogadores que precisam jogar um jogo e ficar o outro fora. Então o Corinthians não consegue ter uma sequência. Normalmente os treinadores que passaram pelo Corinthians esse ano
praticamente não repetem time. É sempre um poupado, o outro fora, o outro com dor, o outro... sempre tem uma história envolvendo tudo isso. Então, é muito difícil você ter sequência, é muito difícil você ter equilíbrio, porque se muda demais o time, e isso vem preocupando bastante o torcedor corintiano. Então, eu quero saber da sua opinião, o que você acha desse início de segundo turno do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Aproveita o espaço aí embaixo e comenta para mim. E claro que toda essa oscilação dentro do Campeonato Brasileiro vem gerando muita discussão e muito questionamento com relação ao trabalho do Vanderlei Luxemburgo. A gente tem falado aqui, não só eu, mas todos os criadores de conteúdo, todos os canais, todos os sites, sobre a ameaça, né, que é real, de demissão do Vanderlei Luxemburgo. E eu acho que mais um tropeço aí contra o Botafogo, a tendência é que, né, difícil segurar. A diretoria até chegou a ponderar a possibilidade aí de demitir o Vanderlei antes da semifinal contra o Fortaleza, terça-feira que vem, pela Copa Sul-Americana. Acho pouco provável, acho pouquíssimo provável que isso aconteça, porque você mudar de treinador às vésperas de uma partida decisiva pode também gerar algum tipo de desconforto dentro do elenco, mas enfim, também existe aquele lado em que o elenco, ou parte do elenco, não está satisfeita com o trabalho do Vanderlei, né? Então a gente sabe que isso pode acontecer. E o Cássio, após o jogo contra o Grêmio, ele foi perguntado sobre os problemas no vestiário, sobre as discussões que aconteceram entre Luxemburgo e o Bruno Mazziotti, e o Cássio ele foi muito direto na resposta. Ele disse que não falaria sobre isso, ele não confirmaria e nem negaria. Não cabe a ele, como capitão, falar esse tipo de coisa, que ele é um funcionário do clube, está ali para ajudar os jogadores, ajudar o clube, ajudar a comissão técnica, ajudar o Corinthians. Então, ele até cita que, por mais respeito que tenha com os jornalistas que fazem essa pergunta, mas ele diz que não é ele que tem que responder esse tipo de coisa. E eu até acho que problemas de vestiário ficam no vestiário, né? Eles não devem ser expostos também, porque senão acontece tudo isso que está acontecendo. Mas o Cássio disse, ele não confirmou que houve a discussão, não confirmou briga, mas também não negou. Ele disse que não cabe a ele, como goleiro e como capitão, falar assuntos de vestiário, tornar público assuntos de vestiário. Né, que sim, estão incomodados com a campanha, estão incomodados com a falta de rendimento, estão incomodados com a falta de vitórias, mas que alguma coisa precisa ser feita e alguma atitude precisa ser tomada. Você concorda com o Gigante? Comenta aí para mim. Bom, e para a gente finalizar, vamos falar sobre o Mano Menezes. Nome, né? Um nome sempre muito cogitado no Corinthians quando se fala em demissão de treinador. Claro que não é uma unanimidade, e como diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Então, não é uma unanimidade o Mano Menezes, mas tem uma boa parcela aí de torcedor que quer a volta do Mano Menezes para o clube. E quando se fala numa possível saída do Vanderlei, se fala também na possível volta do Mano Menezes, que está desempregado, está sem clube desde que deixou o Internacional há poucos dias atrás. O Mano recebeu uma proposta do Santos e recusou. Isso deixou o torcedor e alguns torcedores corintianos animados, que o Mano segue livre no mercado esperando um convite. Em entrevista à ESPN, o Mano, e eu assisti essa entrevista dele no programa Bola da Vez, comandado pelo meu amigo André Plihal, ele disse que não trabalharia no futebol brasileiro, não pretende trabalhar no futebol brasileiro nessa temporada. Mas também existe uma exceção aí. Ele estava negociando com o clube do futebol árabe, acabou não avançando, mas a última informação é que ele recebeu uma proposta oficial da seleção do Paraguai, que no último sábado demitiu o Guilherme Schelotto. Né? O Paraguai começou muito mal, seleção do Matias Rojas, começou muito mal nas eliminatórias da Copa do Mundo e o Schelotto acabou sendo demitido. A informação que se tem é que o Mano foi oferecido à seleção do Paraguai e recebeu uma proposta. As coisas ainda não estão consolidadas, não estão definidas, mas a seleção paraguaia aguarda
uma decisão, uma palavra final do Mano Menezes para saber se ele comandará ou não a seleção do Paraguai ainda nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então vamos esperar, né? Eu acho que cada vez vai ficando mais difícil essa vinda do Mano Menezes para o Corinthians, mas claro, depende muito da proposta. Ele gosta do clube, ele gosta do Corinthians, mas o futebol não basta apenas gostar, né? Existem outros interesses, principalmente o financeiro. E claro, a melhor proposta de trabalho. Comenta aí, você quer que o Mano volte? Você prefere quem comandando o Corinthians? Deixa no comentário aí para mim e a gente se vê mais tarde. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, não esquece não. Se inscreve aqui no canal e a gente se vê. Um abraço, tchau.